Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia. É um prazer ter você aqui e nós estamos no nosso sexto TBT de História do Brasil. Nosso assunto de hoje é o açúcar como segunda riqueza do Brasil colonial. Você que está chegando hoje é muito bem-vindo. Você que está acompanhando de outros TBTs, muito obrigada, seja bem-vindo também. Peço a você que deixe aí a sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus colegas de escola, com seus amigos, parentes que querem conhecer mais sobre a história do Brasil. Você aqui é muito bem-vindo, é um prazer estar falando com vocês. Conto com a curtida, porque assim o YouTube reconhece que é um conteúdo importante e vai passar esse conteúdo para outras pessoas. Bom, então vamos entrar no nosso assunto de hoje. Nós falamos no TBT anterior sobre o declínio do pau-brasil e as plantações, os grandes latifúndios de cana-de-açúcar, né? Falamos também sobre o declínio das relações entre os portugueses e os indígenas e a necessidade dos escravos africanos. Então, ontem, aliás, quinta passada, nós falamos sobre a vida, como é que eram as relações humanas entre os colonos portugueses e os africanos que para cá vieram, né? Hoje nós já vamos falar sobre a questão lucrativa que essa escravidão, que esse plantio, esse cultivo de cana-de-açúcar trouxe para o Brasil. Tanto que no século XVI e século XVII, o Brasil foi o primeiro produtor mundial de cana-de-açúcar. Então veja que esse trabalho dos africanos aqui, dos nossos irmãos pretos, teve grande valor e trouxe muito dinheiro, mas não foi para o Brasil, não. Foi para Portugal. Nós vamos falar sobre isso. Só que Portugal também tinha, claro, seus problemas. Portugal tinha muitas colônias e manter tanto a colônia brasileira quanto as africanas também gerava custo, gerava despesa. Portugal gastou muito dinheiro naquela empreitada de contornar a África para chegar até as Índias, né? E Portugal demorou bastante ficou uns 30 anos parado, como a gente já estudou em episódios anteriores, né? Mas aí Portugal começou a ter problema, começou a ter dívida e também a Itália barrou Portugal de vender os produtos da Índia na Europa. Então, com toda essa crise, Portugal resolveu investir mais no Brasil. Então, eles aproveitaram ao máximo o pau-brasil até acabar com ele. Quando viram os terrenos vazios, resolveram então apostar na cana-de-açúcar e deu certo. Com a cana-de-açúcar veio o progresso, veio dinheiro para Portugal, veio dinheiro para os donatários das capitanias hereditárias e veio, infelizmente, a escravidão dos nossos irmãos pretos que ficaram aqui escravos. O país que mais escravizou foi o Brasil, infelizmente. Bom, a política de Portugal era a política do monopólio, a política mercantilista, ou seja, tudo que era produzido no Brasil somente poderia ser vendido para Portugal. Então, toda aquela cana que era produzida, que era trabalhada aqui, transformada em açúcar, era vendida somente para Portugal, porque Portugal tinha o monopólio econômico do Brasil. E aí Portugal pegava esse açúcar, revendia para toda a Europa e demais países que quisessem comprar, certo? Claro que no início nem todas as capitanias investiram no plantio de cana-de-açúcar, porque nem todos os donatários tinham condições para isso. Então, as capitanias que se destacaram no Nordeste foi a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco, que se destacaram no plantio da cana-de-açúcar, e no mais ao Sudeste, o Rio de Janeiro e a capitania de São Vicente. E o detalhe interessante, a capitania de São Vicente, pense logo em São Paulo, porque São Vicente foi a primeira cidade de São Paulo, depois vieram outras cidades e hoje São Paulo é a maior metrópole da América Latina, mas começou por São Vicente com a cana-de-açúcar. Veja bem, gente, o Rio de Janeiro se destacou nesse processo, porque além da produção da cana, do açúcar extraído da cana, os cariocas também trabalharam
o álcool. E eles trabalharam o álcool não só para botar fogo, para usar como fogo, para lampião, essas coisas não. Eles usaram para cachaça. Então começou a produção de cachaça no Rio de Janeiro e essa cachaça era vendida junto com o açúcar, vendido para Portugal e Portugal vendia para o mundo, não só o açúcar, mas a cachaça também. Interessante, né? Bom, o açúcar era produzido nos engenhos e houve um investimento grande nesses engenhos. Portugal trouxe maquinários, né, para os senhores de engenho. Então tinha máquinas de moer, tinha as caldeiras para poder transformar o caldo em açúcar, retirar o álcool, retirar o líquido, né, e transformar no açúcar. E eles inclusive mandavam para a Europa o açúcar na forma mascavo, que nem todos os engenhos tinham as máquinas para deixar o açúcar bem branquinho, e lá na Europa esse açúcar era trabalhado. Portugal, inclusive, como eu estava falando, da questão de Portugal, a questão financeira que não estava boa, Portugal se aliou com a Holanda, que estava despontando financeiramente, um país que estava tendo grande ascensão comercial, e eles começaram a relacionar com Portugal. Então Portugal começou a investir o dinheiro holandês aqui no Brasil, e uma das formas foi com maquinário, comprando máquinas de última geração. Comprava da Holanda, da Inglaterra, e trazia essas máquinas para cá, e elas eram usadas nos engenhos. Inclusive a Holanda pegava o açúcar no seu estágio, mascava o açúcar escuro, e lá eles tinham refinarias que trabalhavam esse açúcar para ficar bem clarinho, e aí eles iam revendendo esse açúcar branquinho para toda a Europa, não é? Então veja, o Brasil, como era colônia de Portugal, detalhe interessante, ele foi o primeiro produtor mundial, mas o único país que podia negociar o açúcar era Portugal. Então, Portugal comprava o açúcar que era produzido aqui, vendia para a Holanda, porque Portugal tinha relações com a Holanda, então a Holanda tinha prioridade para comprar. Então a Holanda comprava esse açúcar, refinava para ele ficar branquinho, e a Holanda revendia. E Portugal também podia revender pela Europa, mas o cliente principal era a Holanda. Então havia essas negociações, e Portugal pegou muito dinheiro com a Holanda para poder investir aqui no Brasil. Mas aí deu um probleminha sério esse investimento de Portugal aqui. Infelizmente para eles, o rei de Portugal faleceu, e esse rei não tinha herdeiros para o trono. E aí Portugal ficou sem rei. E agora, naquele tempo, Portugal era uma monarquia, então tinha que ter o rei para substituir. E agora o que fazer? Não tinha herdeiro. Aí o rei da Espanha era parente desse rei de Portugal que faleceu. Então, por causa disso, esse rei da Espanha resolveu tomar posse de Portugal, e aí ele transformou esse processo, é chamado na história de União Ibérica, e assim a Península Ibérica, Portugal e Espanha, passaram a ser administrados pelo rei da Espanha. Aí veio um problema. A Espanha não se relacionava bem com a Holanda. Eles não tinham nenhuma negociação, não gostavam da Holanda. Aí sabe o que aconteceu? A Espanha, a partir do momento que ela dominou Portugal, ela cortou todas as relações com a Holanda. Aí você imagina que situação horrível para a Holanda, né? Tinha investido tanto, estava negociando tanto, emprestou tanto dinheiro para Portugal, estava pegando a cana, refinando, vendendo, estava ganhando dinheiro, e agora acabou tudo. Ah, mas a Holanda não aceitou isso não. Aí a Holanda resolveu invadir o Brasil. Mas sobre essa invasão nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco como esse período foi um período de grande lucro para Portugal, o período do Brasil como primeiro produtor de cana. Isso fez com que a colônia crescesse, começaram a vir levas e levas de portugueses para morar no Brasil, que vieram com interesse de plantar, com interesse de ganhar dinheiro, seja trabalhando nos latifúndios, né, nos canaviais ali ajudando a administrar, seja trabalhando nas cidades que estavam surgindo. Muitos resolveram vir para o Brasil. E boa parte desses portugueses vinha
inteiro. Aí quando chegava aqui, eles encontravam um problema grave. Não tinha mulher para essa galera. Então o que que eles faziam? Eles procuravam as indígenas, casavam com elas, caçavam as coitadinhas, trazia, educava, casava, conquistava e casava. Ou então eles se envolviam com as negras, né? Nós vimos que tinha muita negra linda, maravilhosa, e eles se apaixonavam. Então começaram a surgir esses casais interraciais aqui. O rei de Portugal, racista, a fim de evitar essa mistura de raças, começou a mandar muitas mulheres para cá, mulheres órfãs, prostitutas, para que elas viessem casar com esses homens que estavam trabalhando aqui. E essas pessoas deram origem às primeiras cidades brasileiras. Você observa que o Brasil havia as grandes plantações, os grandes latifúndios de cana-de-açúcar, né? Então ali havia o engenho e havia o senhor de engenho e sua família. Eles moravam ali, eles tinham sua casa da fazenda, né? A casa grande, tinha a senzala, que era o local que ficavam os pretos, né? E os canaviais a perder de vista. Então eles ficavam perto, observando suas fazendas, administrando, cuidando, né? E as cidades, geralmente, elas existiam ali à beira-mar, porque era o acesso, né, de Portugal ao Brasil. Então existiam portos, como era o Porto de São Vicente, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto em Salvador, em Recife. Cada cidade que foi surgindo ali no litoral tinha o seu porto e recebiam as embarcações portuguesas, e ao redor desses portos foram surgindo as pequenas cidades. E ali, quem vinha para trabalhar, por exemplo, vinham os artesãos, né, que eram alfaiates, pedreiro, carpinteiro, açougueiro, e outras profissões mais, sapateiros, né? Eles vinham para trabalhar. Então eles ficavam ali na cidade e eles também visitavam os senhores nos engenhos para oferecer os seus trabalhos, né? Mas em geral eles ficavam na cidade. E a vida deles era muito simples. Eles tinham uma casinha de barro, tinham umas poucas roupas para vestir, às vezes tinha um escravo ou outro, tinha pouca grana, mas eles iam levando a vida. Era a classe branca pobre, né? O cidadão comum ali, o trabalhador, né? Havia também os senhores ricos, né, os grandes fazendeiros. Esses viviam lá nas suas fazendas, nos engenhos, com todo conforto, comendo bem, vestindo bem, importando coisas de Portugal. Eles tinham uma vida muito abastada, né? E nas cidades havia esses trabalhadores e haviam também os escravos que moravam na cidade, que eram aqueles escravos de ganho que eu expliquei para vocês, e também quem tinha um pouquinho de dinheiro sempre comprava um escravo ou outro para ajudar na tarefa de casa. Então, escravo era uma coisa muito comum, tanto entre os senhores de engenho quanto entre aqueles que tinham menos dinheiro, mas era comum as pessoas terem escravos nas suas casas. Bom, isso gerou a primeira desigualdade social do Brasil, e ela vai surgir aonde? No Nordeste, porque olha, o Nordeste foi, né, no período colonial, foi a região de maior progresso econômico do Brasil. Hoje a nossa região mais rica é o Sudeste, né, por causa do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente São Paulo. Mas naquela época não, naquela época a região mais desenvolvida era o Nordeste, a capital era em Salvador. Então, todo o progresso estava ali no Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia. Eram as capitanias que mais deram certo, que mais progrediram no plantio da cana, enfim. Mas havia uma desigualdade social, porque tinha os ricos, e eu esqueci um detalhe importante: não era só os senhores de engenho que eram ricos, não. Haviam também os comerciantes ou traficantes de escravos. Esses traficantes que lidavam, né, faziam seus negócios na África, traziam os escravos para o Brasil, né? Eles ganhavam muito dinheiro com esse processo de vender pessoas, e muitos traficantes de escravos eram mais ricos até do que os latifundiários donos de terra. Às vezes eles tinham até dinheiro para emprestar para os fazendeiros, de tanto que eles ganharam com o tráfico de pessoas, de negros que eles traziam para trabalhar no Brasil. Olha que situação horrível, né? Então, isso gerou as classes sociais brasileiras, que eram os senhores de engenho,
Os negociantes de escravos, que a gente aqui chama de traficante, porque era isso que eles faziam, né? Eles traficavam pessoas, mas eles eram homens de negócio, né? Eram negociantes, eram comerciantes de gente. Havia os trabalhadores livres, que eram pobres, tinham suas casinhas, sua vidinha, e na rabeira de todo mundo havia ali os escravos. Era a classe mais pobre, mais sofrida e que mais trabalhava, e era a classe mais importante, porque era a mais lucrativa, era eles que faziam com que o açúcar circulasse pelo mundo. Bom, além disso, gente, que foi falado aqui, isso é um resumo da vida em sociedade, como é que vivia a sociedade rural e a sociedade urbana. Vamos falar também sobre as mulheres, como é que eram as mulheres no tempo do Brasil colonial. Haviam aquelas mulheres ricas, as mulheres dos senhores de engenho, que eram as famosas sinhás, cuja finalidade delas era o quê? Cuidar do marido, da casa, administrar os escravos que trabalhavam duro, porque a sinhá não pegava no pesado, é claro, ela tinha escravo para fazer isso. Ela tinha que criar os filhos, cuidar do maridão e cuidar da casa. A sinhá quase não tinha liberdade, ela não podia sequer sair na rua sozinha para resolver alguma coisa. Ela tinha que ter a sua mucama, que era a escrava companheira, para andar com ela para cima e para baixo, para resolver as coisas. Não podia andar sozinha. E o marido era senhor de tudo. Ele era senhor da vida da esposa, era senhor da casa, dos filhos, dos escravos, do engenho, enfim. O homem era o senhor absoluto, ou seja, era uma sociedade patriarcal, onde o homem domina. Então, o papel da mulher é esse, era ser submissa. Quando a gente tinha filho homem, os ricos mandavam os filhos homens para estudar onde? Em Coimbra, em Portugal, para ir para a Universidade de Coimbra. Ali se formavam médicos, advogados e voltavam para ter destaque ali, para ajudar o pai no seu latifúndio, né? Cuidando ali dos negócios do pai, quando advogado, cuidando da saúde dos escravos, etc. Eles voltavam sempre bem estudados, com a sua faculdade feita lá em Coimbra. Agora, a mulher não. A mulher não precisava. Para que a mulher estudar? No máximo, ela aprendia a ler e escrever, e olha lá. A preocupação deles maior era que ela aprendesse a cantar, a tocar algum instrumento para ela poder distrair o marido em casa, distrair os filhos, a família, né? Ela aprender a cozinhar, para ela saber administrar bem a cozinha e os escravos, e também ela aprendeu a fazer bordado, crochê, essas coisas, né, tricô, essas coisinhas da casa, renda, né, que era o que elas mais faziam com as africanas, às vezes faziam junto com as negras ali, ainda botavam as coitadas para ir vender na rua, para elas terem um dinheirinho, né, enfim, era essa a vida da mulher. Agora, isso era a mulher rica. E a mulher pobre? A mulher trabalhadora, aquela que chegou aqui e não conseguiu um casamento, como é que elas viviam? Elas trabalhavam, elas vendiam coisas na rua, elas arrumavam um bico na casa das pessoas, de faxina, do que desse para trabalhar. Mas elas tinham liberdade, elas andavam, elas podiam conversar livremente, elas podiam frequentar lugares, elas tinham muito mais liberdade do que as mulheres ricas. As mulheres ricas eram totalmente limitadas. As pobres já tinham mais liberdade, porque elas tinham, até porque elas tinham que trabalhar para se sustentar, né? Então elas tinham que ter uma relação dentro da sociedade. Bom, os casamentos, como é que as pessoas casavam? Era por amor? Era por paixão? Não. Era o casamento que o pai arranjava para a filha, o pai escolhia o noivo, principalmente a filha rica, né? Claro, o casamento de rico é para unir fortuna. Então, mulher não tinha escolha nisso, é o que o pai escolhesse e ponto final, ficava tudo certo. Bom, voltando aqui à questão holandesa, nós falamos, né, sobre a economia, que a Holanda estava se dando bem com Portugal, de repente veio a Península Ibérica, a Espanha estragou tudo. E a Holanda se revoltou e fez uma guerra. O que a Holanda fez?
A Holanda formou a Companhia das Índias Ocidentais. Ali eles contrataram marinheiros, soldados, comandantes, montaram uma esquadra de quase 7.000 pessoas e em 1630 essa esquadra invadiu essa colônia que estava tão pacificazinha, cheia de escravo, todo mundo trabalhando, cada um na sua função, cada um no seu quadrado. De repente a Holanda chegou. E chegou em Recife e botou para quebrar. Chegou, desembarcaram em Olinda, quebraram tudo e ali eles se impuseram para dominar. Por quê? Porque a Holanda tinha ficado no prejuízo, gente. Como é que o país investiu tanto? Tinha um negócio, tinha empréstimo, aí de repente Portugal tinha empréstimo com eles, Portugal tinha uma política com eles, de repente aquele lucro secou por causa de capricho da Espanha? Não, eles deram troco. E eles vieram com tudo, e eles tomaram conta, começaram por Pernambuco, daí eles foram de Sergipe até o Maranhão. Eles só não dominaram a Bahia, porque a Bahia tinha a capital e os baianos ficaram firmes com Portugal. Então Portugal e a Espanha ficou com a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, aquele pedacinho ali. O restante ficou na mão da Holanda. E esse domínio holandês durou exatos 24 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles mandaram para cá um governador para administrar, um homem chamado Maurício de Nassau. E esse Maurício de Nassau fez pelo Nordeste coisa que até hoje muito político não fez. Ele trouxe um progresso para cá que Portugal nunca se preocupou. Por quê? Portugal queria explorar, Portugal queria plantar cana e moer cana e fabricar o açúcar, fabricar cachaça e vender lá fora, e dane-se o resto. Eles não estavam preocupados com o progresso, eles só queriam extrair daqui o que fosse possível extrair. Essa que era a grande verdade. Mas Maurício de Nassau não. Ele era um homem muito inteligente e ele chegou no nosso Nordeste e ele trouxe muito, mas muito progresso. Eu vou ler para vocês algumas das realizações que ele fez. Primeiro, a urbanização de Recife. Então, quando você vai no Centro Histórico de Recife, que você vê aqueles prédios lindos, que por sinal o governo atual tem que dar uma pintadinha, que eu andei lá, não estava muito bonito não, mas é uma obra que dá gosto de ver. O Marco Zero, aquela região ali, tá precisando só de uma pinturinha, mas está muito bonito mesmo assim. Ali foi coisa de Maurício Nassau. Urbanizou toda Recife ali, né? Reedificação de Olinda, porque com a guerra eles desceram lá, quebraram tudo e tal, então eles reconstruíram Olinda. Construiu pontes, orfanatos e hospitais, coisa que os portugueses não se preocupavam. Liberou culto aos católicos e aos judeus. Detalhe interessante. Você que gosta de história deve saber que Israel, na Idade Média, foi destruída e os judeus se espalharam pelo mundo. Esse fenômeno se chama a diáspora, né? E eles se espalharam e Jesus Cristo havia falado sobre isso. Quando ele andou no mundo, ele falou: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E essa palavra se cumpriu quando o mundo atacou os árabes ali, turcos, aqueles vizinhos sírios ali, atacaram o território de Israel sem dó, se apossaram desse território e assim os judeus se espalharam pelo mundo. No que eles se espalharam pelo mundo, eles foram para a Europa, inclusive para Portugal. E esses judeus que estavam lá procurando um lar, procurando um cantinho, Portugal mandou um monte para cá, para o Brasil. Só que Portugal era um país cristão e católico. O judeu não acredita em Jesus Cristo. O judeu tem a religião própria, que é o judaísmo. Eles ainda esperam que um dia virá um Messias para salvar Israel. Mas esse Messias não é Jesus Cristo. Na cabeça deles, não. Eles não reconhecem a Cristo como o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados. Não, eles não têm essa fé de jeito nenhum. Mas para salvar a própria pele, eles se convertiam ou fingiam ser cristãos novos para terem a tolerância
dos portugueses aqui no Brasil. Então, o que Maurício de Nassau fez? Ele deu liberdade a essas pessoas. Então, os judeus que estavam no Nordeste podiam praticar o judaísmo sem medo, porque não haveria punição, não haveria culpa, eles podiam servir a religião deles livremente. Então, isso foi muito bacana, é um ato de humanidade, né? Deixar a pessoa ter liberdade religiosa, né? Ele criou zoológico e criou jardim botânico. Ele surpreendeu os donatários das capitanias hereditárias, né? Ele valorizou a arte, cultura, ele trouxe muitos artistas para o Brasil, inclusive muitas pinturas que nós temos do tempo colonial foram feitas por holandeses, trazidos por Maurício de Nassau. Ele trouxe filósofos, músicos, artistas, astrônomos, inclusive o primeiro observatório astronômico do Brasil foi construído no Palácio de Friburgo, lá em Recife. Olha que maravilha, né? Trouxe pintores. Então, assim, ele trouxe um progresso tão bonito, sem contar que ele fez uma coisa também. Todo mundo lá, boa parte, né, dos donatários tinha empréstimo com a Holanda, tinha negócios com a Holanda, então ele reativou esses negócios de modo que os donatários tiveram tranquilidade para continuar tocando seus engenhos, tocando suas coisas, porque eles passaram a negociar diretamente com a Holanda, não tinha mais que mandar dinheiro para Portugal. Então foi uma fase assim de muito lucro e muito progresso para eles. Eles estavam muito felizes com a presença de Maurício de Nassau e do domínio holandês aqui, porque a Holanda foi muito suave com eles. A Holanda permitiu que eles enriquecessem, que eles progredissem. Ela só queria o que realmente era dela. Diferente dos portugueses que só queriam explorar, né? Então foi uma fase muito boa, mas aí, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, olha o azar. O Portugal descobriu um novo herdeiro para ser rei, que foi o rei Dom João IV da dinastia dos Bragança. E são esses que vão dar origem a Dom João V, Dom João VI, pai de Dom Pedro. Nós ainda vamos ouvir muito falar dessa família Bragança. Nossa Senhora. Aí o que aconteceu? Quando Portugal tinha o próprio rei, Portugal rompeu com a Espanha. Acabou. Agora a gente tem o nosso rei, nós vamos retomar os nossos negócios. E aí a Espanha saiu de Portugal. Com isso, Portugal procurou a Holanda e Portugal falou: olha, vamos reativar nossos negócios, devolve a nossa colônia. Ali Portugal assinou com a Holanda uma trégua de 10 anos, negociaram fortunas ali com açúcar, regalias para a Holanda e tudo. Falou: agora você tira o seu Maurício de Nassau de lá, devolve a colônia para nós e nós continuamos as nossas negociações aqui na Europa. A Holanda aceitou. Aí Nassau ficou muito triste, foi embora, deixou o Brasil para trás. E quem perdeu com isso foi o Nordeste. Infelizmente, nós vamos ver que essa continuidade da cana-de-açúcar não vai fazer bem para o nosso querido Nordeste. O nosso Nordeste vai ficar esquecido por muitos séculos. Então, essa é a nossa história. Aqui é o declínio, né, desse período da invasão holandesa no Brasil, essa prosperidade que a Holanda, que essa administração de Maurício de Nassau trouxe para o Brasil. No nosso próximo TBT, nós vamos falar sobre o declínio da cana-de-açúcar e uma nova riqueza que vai surgir. E com o declínio da cana, infelizmente, o enfraquecimento do Nordeste também. Vamos estar falando sobre isso no próximo TBT. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, por você estar assistindo. Peço desculpa porque o TBT hoje entrou mais tarde, porque infelizmente eu tive uns probleminhas particulares e não consegui gravar o TBT antes, como eu costumo fazer. Geralmente eu gravo 2 dias antes, mas essa semana eu tive uns probleminhas e aí acabou que eu fui preparar esse TBT hoje e só agora eu tô conseguindo gravar. Mas estou cumprindo o meu prazo, porque tá dentro da quinta-feira, ainda não é meia-noite, então me desculpe o atraso, mas os próximos nós vamos estar postando mais cedo para que você possa assistir mais cedo. Muito obrigada por você estar aí, um beijo, bom carnaval, curta bastante e até a próxima quinta. Tchau, tchau.